O Grupo Matizes é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja única missão, ou a missão principal, é a defesa dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Foi fundado em maio de 2002 e hoje nós estamos aqui conversando com a nossa colega Marinalva Santana, do Grupo Matizes. Muito boa noite, Marinalva. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao Sintonia Jurídica. Eu queria que você começasse nos dizendo qual é o principal objetivo desse evento que você está agora nos divulgando, que é o segundo encontro, não é isso? O segundo encontro de defesa dos direitos humanos da comunidade LGBT. Boa noite a todos os rádio-ouvintes da FM UFP. É um prazer estar aqui. A gente realiza aqui em Teresina, de dias 1º e 2 de dezembro, o segundo seminário Direitos Humanos e Diversidades. É uma parceria do Matizes com a Escola do Judiciário e que conta com o apoio de várias outras instituições, como o Tribunal de Justiça, a Escola da Magistratura, a própria OAB, a UESP. E o seminário, ele visa tematizar, fazer jus ao nome. Como é Direitos Humanos e Diversidades, a gente vai para além da discussão dos direitos da população LGBT. Não é? É um formato bem amplo, bem abrangente, e a gente sempre organiza a programação colocando um debate, vamos dizer assim, em linhas gerais, que este ano vai ser com um advogado, consultor em direitos humanos, nosso colega de Alagoas, chamado Pedro Montenegro, que vai falar sobre o combate às discriminações e às opressões em tempos sombrios como esses em que a gente vive, né? Quais são os desafios de você combater as discriminações e as opressões. E nós vamos ter, ao longo da programação, debate sobre a questão do enfrentamento ao racismo, sobre um debate específico sobre a questão da transexualidade, e vamos ter também um debate sobre, nessa conjuntura em que se discute a escola com mordaça, né, que se chama de forma eufêmica de escola sem partido. Nós vamos ter um debate sobre gênero e diversidade com duas professoras educadoras, a professora Andréa Rufino e a professora Fabiola Lemos. Bem, Marinalva, então pelo que eu entendi, apesar do Grupo Matizes ter um foco de ação na comunidade LGBT, este seminário, que é o segundo seminário organizado por vocês, ele tem uma temática mais ampla dos direitos humanos, né? Pela programação, a gente vê que além da comunidade LGBT também se fala das ações institucionais, né? A atuação, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, né? O Dr. Norberto Campelo estará participando. Exatamente. Como é que o CNJ ajuda na causa dos direitos humanos? Olha, o CNJ, eu acho que essa palestra ela vem em boa hora. O CNJ tem várias ações afirmativas, concitando os tribunais a inclusive aderir a essas ações na área da criança e do adolescente, em se tratando de mulheres, em se tratando de pessoas LGBTs, por exemplo. O CNJ tem agora uma resolução, que é do primeiro semestre deste ano, que determina aos cartórios de registro civil aqui no Brasil, em todos os estados do Brasil, portanto, a registrarem de forma administrativa, portanto, sem ação do judicial, crianças nascidas através de inseminação artificial e, inclusive, contemplando os casais de lésbicas que façam essa reprodução assistida, em que uma delas cede um material genético e a outra a chamada barriga para gestar a criança. Então, pode esse casal de lésbicas registrar a criança diretamente no cartório sem necessitar, como outrora isso era exigido, de uma sentença, não é, de um juiz. Então, assim, é só um exemplo. O próprio CNJ, acho que o doutor Norberto vai falar disso durante a sua palestra, está agora com a consulta pública que está aberta para que nós, cidadãos e cidadãs, possamos opinar, inclusive, sobre a proposta deles de compilar todas as ações afirmativas do CNJ na área. Existem em várias áreas lá, mas tem uma área específica só sobre direitos humanos, e lá você vai ver a questão da política do CNJ para tornar o sistema carcerário mais humanizado, questões ligadas, como eu já disse, a criança, adolescente, mulheres, né, e a nós também LGBTs. Marinalva, essa atuação institucional é muito importante, né? A gente sabe que à medida que o Estado vai reconhecendo, como por exemplo o uso do direito, né, o direito ao uso do nome social, né, que a comunidade LGBT tanto reivindicou, e hoje já tem uma certa aceitação no âmbito institucional do Estado, mas é a sociedade quem movimenta esses pleitos, e a sociedade quem pauta isso, é ela quem exige o respeito aos seus direitos, né? Então, eu sei que vocês estão aí num debate, um seminário, um espaço de discussão acadêmica, intelectual, mas as ações próprias de
de mobilização, né, da sociedade, né? Além desse momento de debate, como você espera que esses assuntos repercutam, né, no dia a dia das pessoas, né? Qual a importância de colocar esse tema para a sociedade assim, de uma forma tão aprofundada como será aqui no seminário? Olha, a gente acha que é um debate que se faz necessário, mais ainda numa conjuntura adversa em que nós estamos vivendo. Infelizmente, num estado, acho que já estamos quase chegando nesse um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo, esses grupos chamados grupos vulneráveis, ou que alguns chamam de minorias, são quem mais sofre, né? A violação de direitos desses grupos, ela ocorre de forma mais contundente em momentos como esse. Então, a gente espera que esse debate, que a gente quer dar, inclusive, um tom, vamos dizer assim, mais pragmático ao seminário. A gente espera que os palestrantes e debatedores, ao falarem, não só façam exposições teóricas, mas também que eles apontem caminhos para a gente enfrentar esse momento difícil, mais difícil ainda, mas que no Brasil, assim, lutar pela promoção, pela efetivação dos direitos humanos é um desafio sempre grande, né? E como você bem disse, nós que sofremos a violação de direitos é quem temos que reivindicar, né? Um bom exemplo que você citou, a questão do nome social de travestis e trans. Por exemplo, a Universidade Federal do Piauí já tem um regramento nesse sentido, a UESP, todos esses regramentos surgiram a partir de provocação da sociedade civil, não é? E aí, quando você tem uma gestão mais aberta, uma gestão que tem mais sensibilidade, pessoas na gestão que tem mais sensibilidade para essa questão, é mais fácil de você implementar uma ação dessa reconhecendo o direito de um grupo que é extremamente vulnerável e sofre violação cotidiana de direitos, como é o caso das travestis e trans. Você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, nós conversamos aqui nos estúdios com Marinalva Santana, do Grupo Matizes. Ela está divulgando o 2º Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidade e conversando aqui sobre temas relevantes sobre essa comunidade LGBT no nosso estado. Marinalva, quais são no dia a dia as principais dificuldades que a comunidade LGBT enfrenta diante do que a gente sabe de tratamentos discriminatórios? O que é mais comum? Qual é a principal preocupação do Grupo Matizes? Olha, infelizmente é a violência, né? LGBTs, eles são vítimas de violência. Diria que é talvez o único grupo social que é discriminado, inclusive no próprio seio da família, né? Porque você tem, por exemplo, a questão do racismo, né? E ainda é muito presente na nossa sociedade, infelizmente. Mas não é de praxe as pessoas sofrerem racismo dentro do seio familiar. Acontece, mas não é com tanta recorrência como é com LGBTs. A violência também, ela se espalha, sai, não é, das relações intrafamiliares e vai para os espaços sociais. Então, por exemplo, a gente vê pelos próprios dados oficiais que o Piauí infelizmente tem se destacado no cenário nacional como um dos estados em que mais violam direitos da população LGBT, pelos dados do Disque 100, que é um serviço de denúncia do governo federal, pelos dados do Grupo Gay da Bahia, que afere há mais de 15 anos os assassinatos que ocorrem no Brasil. Para nossa tristeza, nosso desapontamento e indignação, o Piauí geralmente está na dianteira. Em 2015, por exemplo, ficou em segundo lugar em se tratando de assassinatos. Em primeiro lugar, Paraíba, em números relativos, é óbvio. E em segundo lugar, o Piauí, não é? Mas nós já ficamos, por exemplo, em 2014, o Piauí estava em primeiro lugar. Então, a gente tem casos de violação de direito nas relações de trabalho, muito assédio moral nas relações de trabalho. Na escola, a escola infelizmente ainda é um espaço muito inóspito para LGBTs, por isso que há uma grande evasão escolar praticada pelo chamado bullying homofóbico, né? E tá aí são as pesquisas que dizem, não sou eu, por exemplo, a baixa escolaridade de um percentual significativo de travestis e trans se dá muito decisivamente pela falta de habilidade da escola em lidar com alunas e alunos travestis e transexuais. Bem, Marinalva, você tocou num assunto que é a escola, e tem surgido, né, recentemente, você mencionou a lei da mordaça, né, essa tentativa de se proibir temas como os temas de discussões de gênero e toda a defesa dessa pluralidade dentro das escolas, né, há uma tentativa de proibir, e eu queria que você me dissesse como é que isso está aqui no Piauí, né, como é que as escolas estão recebendo esses debates, ou de que maneira que essa discussão está sendo feita de fato
impacto, né, na educação e na formação das crianças aqui no nosso estado? Olha, nós tivemos aqui poucos meses aquele malfadado projeto da vereadora Cida, né, que tentava proibir qualquer discussão sobre... Aqui em Teresina, né? Aqui em Teresina. Pela pressão social não passou o projeto, obviamente, mas é bom que se registre que na primeira votação, quando não houve pressão social, os vereadores aprovaram quase que a unanimidade, somente com o voto contrário da vereadora Rosário Bezerra, né? Então, assim, a gente sabe que esse projeto, dada a repercussão, ele foi, vamos dizer assim, esquecido, foi derrotado, mas está na gaveta, e agora passado esse período eleitoral, que é quando os vereadores que estavam lá na Câmara, já com seus mandatos, se preocuparam em mantê-los, então, obviamente, deram uma refreada no debate, mas se a gente não ficar vigilante, obviamente que tão logo inicia a próxima legislatura, em 2017, a gente não tem dúvida de que vão tentar ressuscitar esse projeto, né? Para nossa, assim, a nossa alegria é que nós temos, por exemplo, nas universidades um debate muito efervescente sobre esse tema. Cada vez mais, eu costumo até dizer que o Piauí é um celeiro de pesquisa sobre esse tema da diversidade sexual, né? Nós temos pessoas pesquisando em nível de graduação, fazendo TCC, nível de mestrado, doutorado, e isso nos deixa alegre, mas a gente sabe que tem uma onda conservadora que tenta impedir que a escola faça discussões importantes. Por que é importante fazer a discussão sobre gênero na escola? É importante porque se a escola não fizer isso, a escola está contribuindo para a violência que as meninas, por exemplo, sofrem. Nós temos visto cada vez mais registro de estupro praticado dentro das próprias universidades e escolas, né, de nível fundamental e ensino médio. Isso a mídia tem denunciado largamente. Na USP tem movimento de algumas meninas contra exatamente essa violência que tem sido cada vez mais recorrente. Então, se a escola não discute isso, ela de certa forma contribui para essa violência de gênero que acontece e repercute, obviamente, no processo de educação, porque a escola ela só tem sentido se ela for para transformar a cabeça das pessoas e para promover a igualdade e contribuir na luta contra as assimetrias, não é? Se a escola for para consolidar, for para reforçar os preconceitos, então fica muito estranho a existência, o sentido dela. Marinalva, essa importância de discutir questões de gênero nas escolas tem sido combatida por um grupo que alega que, ao invés de se discutir, o que está fazendo é uma doutrinação ou uma educação de gênero, né, tendenciosa. Como é que você enxerga isso, né? De fato, eu acho curioso esse argumento, de maneira que parece que as pessoas são convencidas a fazer uma opção de gênero. E eu queria que você nos dissesse aqui como é que você enxerga isso, né? Essa alegação de que discutir questões de gênero na escola, na verdade, é incutir na cabeça das crianças uma decisão que não pertence à escola, mas sim à família. Olha, isso por certo é um argumento falacioso, né? Primeiro que não se sustenta esse argumento de que se está querendo doutrinar as crianças, né? É absurdo, beira o ridículo esse argumento de que se está tentando doutrinar as crianças. Veja que a escola, olha, nós estamos em 2016, a Lei de Diretrizes e Bases tem mais de quase 2 décadas, né? E a Lei de Diretrizes e Bases já colocava no seu texto que um dos princípios da educação é promover a diversidade. Quando nós tivemos a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais tinha um módulo, vamos dizer assim, eram livrinhos que o próprio MEC lançava há cerca de 15 anos, e tinha um módulo só sobre a questão de gênero e diversidade na escola. Não é? Isso há mais de uma década. E agora nós estamos retrocedendo para querer impedir que se faça essa discussão, que, como eu já disse, é uma discussão necessária, inclusive para você superar a questão do machismo, que mata. Mas nós estamos agora, por exemplo, há pouco tempo a Lei Maria da Penha completou 10 anos e a imprensa, a mídia divulgou largamente, não é, que a violência contra a mulher alguns dizem que tem aumentado, outros dizem que tem aumentado a notificação. O fato é que ela é um problema sério no Brasil, não é? Um problema sério. E quando a escola não faz essa discussão, contribui para consolidar na cabeça das pessoas
papéis de gênero que reforçam essa intolerância contra, por exemplo, contra meninas. Nós estamos vendo agora as músicas. Vejam as músicas que a moçada, que os jovens curtem agora. Essas músicas, elas fazem apologia até ao estupro, né? A cultura do estupro. Então é por isso que a escola precisa fazer essa discussão, né? Para que a gente supere essas chagas que nós temos, como a violência contra a mulher, como a própria discriminação, né? Que existe no mundo do trabalho, que atesta aí que as mulheres ganham em média pelo menos 30% a menos que os homens. Então esse debate sobre gênero na escola, inclusive vai estar lá no seminário, como eu já disse. Nós vamos ter um debate no dia 1º, às 14 horas, com a professora Andréa Rufino e a professora Fabíola Lemos, que são duas educadoras, uma do ensino médio e outra da universidade, para inclusive dizer isso, por que da necessidade. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a intolerância está tão grande, foi amplamente noticiado, não sou eu que estou inventando, que lá em São Paulo, um pai foi agredido e teve sua orelha cortada porque ele estava abraçado com o filho. Não é? Exatamente por conta desses equívocos, por conta dessa intolerância que é cada vez mais alimentada e que parece que querem naturalizar na nossa sociedade, mas que acho que não vão conseguir. E você está ouvindo aqui no Sintonia Jurídica uma entrevista com a Marinalva Santana, que é do Grupo Matizes aqui de Teresina, que está divulgando o Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidade. Marinalva, então a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse aqui um convite para o nosso ouvinte, né, para a nossa ouvinte que está acompanhando o programa Sintonia Jurídica, para o 2º Seminário de Direitos Humanos e Diversidades. Então, quem estiver nos ouvindo, quem quiser participar do Seminário de Direitos Humanos e Diversidade, é sempre bem-vindo ou bem-vinda. Vai acontecer dias 1º e 2 no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí, ali no bairro Cabral, perto da Assembleia Legislativa, perto da OAB, perto do Tribunal Regional Eleitoral. As atividades começam sempre às 8h30 da manhã e vão até meio-dia, suspende na hora do almoço e retornam às 14 horas, vai até às 18. A inscrição é simbólica, quem quiser fazer a inscrição pode fazer através do site do Tribunal de Justiça, www.tjpi.jus.br. Lá na página principal tem um bannerzinho com a identidade visual do evento, segundo o Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidade. Clica no banner e já vai direto para a inscrição. A inscrição é simbólica, a gente está pedindo que as pessoas que se inscreverem também ajudem os animais da pipa, contribuindo com ração ou material de limpeza para essa instituição. Então, Marinalva, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Sintonia Jurídica. É um prazer recebê-la para falar sobre direitos humanos e diversidades. É um tema que a gente está sempre tratando aqui no Sintonia Jurídica. Nós temos uma coluna com a professora Andréa Marreiro sobre direitos humanos. É uma preocupação permanente do curso de Direito aqui da Universidade Federal do Piauí. Foi um prazer conversar com você. Nós que agradecemos o espaço e esperamos você e todas as pessoas que estão nos ouvindo lá no Tribunal de Justiça. Sintonia Jurídica.